Fala galera, tudo bem? Boa noite! Tá no ar mais um TVC Esporte Mais pra você. Muito Noroeste, muito vôlei Bauru, muito Bauru Basquete, que hoje venceu, finalmente começamos com o pé direito do playoff. Começamos bem os playoffs, tudo bem, minha querida Fran? Tudo bom, minha querida? Um abraço a você, telespectador da TVC. A gente vai comentar muito sobre o jogo de hoje, o Dragão. Vamos falar sobre essa importante vitória do Bauru Basquete. Vai ser inclusive o nosso papo inicial. Uma vitória muito importante da equipe bauruense frente ao Vasco. Vamos falar sobre vôlei Bauru e no mercado de transferências do voleibol nacional. O time vai se movimentando, vai conversando com os jogadores. A gente vai trazer aqui em primeira mão para você algumas das jogadoras que a equipe está conversando. E hoje, na segunda meia hora do programa, uma análise tática, mas olha, a gente preparou com o maior carinho, porque assim, para ninguém falar que ficou surpreso com o time do Atibaia. A gente falou semana passada na velocidade do time do Atibaia, o pessoal falou, ai, ficamos surpreendidos com a velocidade do Atibaia, né, seu Alberto Félix? Então hoje, o senhor não tem desculpa. Vamos fazer uma análise detalhada, vamos falar sobre o time do Atibaia e principalmente de como o Noroeste jogou no primeiro jogo e o que precisa mudar para o segundo jogo. Gente, eu vou adiantar que tem gente meio brava aqui, mas daqui a pouquinho a gente fala mais. Vamos começar com o nosso Bauru Basquete. Você que quer participar com a gente, manda aí pelo WhatsApp, pelo Facebook, tá aparecendo na tua tela. Dá sua opinião sobre o Bauru Basquete, sobre o Norusca, sobre o vôlei Bauru, que a gente lê aqui e comenta com vocês, beleza? Vamos começar com o basquete. Uma boa vitória, 84 pro Vasco, 93 pro Bauru Basquete, fora de casa. Uma boa vitória, né? Uma boa vitória, Fran, que acaba trazendo alguns fatores, na minha opinião, que vão ser pontos chaves para esse playoff de oitava de final do NBB. O primeiro fator: o nosso garrafão está amassando o garrafão do Vasco. Hetzheimer muito bem na partida. O Chilton teve seus momentos. O Renan teve seus momentos. Então o nosso garrafão é dominante perante o garrafão do Vasco. Então por isso eu acho que a gente vai ter um confronto onde parte do sucesso bauruense vai passar pelo garrafão. Até falando em garrafão, a gente tem um pouquinho dos números do jogo. O Rafael 23 pontos, né? Renan 10 pontos e o Chilton 9. Boa pontuação, né? Na zona pintada a gente comandou o jogo. Foi talvez o nosso ponto diferencial na partida. Eu acho que a gente precisa destacar isso. A gente jogou muito bem na zona pintada. É algo para ficar de além, porque é um ponto que o time precisava mostrar um pouco de evolução. O Hetzheimer tem mostrando evolução nessa questão. O Hetzheimer é um jogador que joga muito no perímetro, mas essa temporada ele está jogando muito lá embaixo. Só que faltava um pouquinho de contribuição do Chilton no Renan, principalmente. O Maicão, quando estava entrando bem. Só que o Renan e o Chilton não estavam produzindo ofensivamente. Hoje produziram. Boa partida dos dois jogadores. Aqui a gente, quando joga mal, a gente é o primeiro a mandar na lata. Mas hoje jogaram bem. Então merece aplausos. Renan e Chilton. Eu faço questão de mostrar isso como logo no meu primeiro comentário, porque o pessoal fala que eu pego muito no pé dos dois. Mas precisam fazer essa amostragem, precisam contribuir da maneira que contribuíram hoje. Gostei do que eu vi. No primeiro quarto, a equipe teve basicamente o Renan e o Hetzheimer levando a equipe ofensivamente, só que defensivamente foi o quarto que a equipe foi pior. A equipe teve uma defesa muito leve, muito soft, então acabou se perdendo um pouquinho. No segundo quarto a defesa melhorou e o ritmo do time acabou mudando. O Chilton entrou bem, o Isaac entrou muito bem, não na maneira ofensiva, porque isso não dá para esperar do Isaac, mas defensivamente ele foi muito bem, contribuiu demais no momento defensivo do jogo. O Hetzheimer continuou sendo o cara que levou ofensivamente o time nas costas. E aí no terceiro quarto a gente ligou o modo defesa basquetebol clube. Defendemos muito forte, uma defesa alta, acabou encaixotando os jogadores do Vasco. Só o Fúvio conseguiu com o seu QI de basquete, que é elevadíssimo, sair dessa defesa. Mas o restante do time de Vasco foi encaixotado. E o Alex, que final de terceiro quarto do Brabo. O Alex é um jogador fantástico e acabou conduzindo.
Depois daquele final de terceiro quarto, o Bauru ficou com a vitória já garantida. Teve um susto com a lesão do Alex, é importante a gente falar isso. Mais uma vitória, logo depois o Dema parou o jogo, o time já voltou para os trilhos. Vitória bem importante pro time. Até falando do Alex aqui, a gente tem um comentário do Manuel, bela vitória do Dragão, e que a contusão sofrida pelo Brabo não seja nada sério, né? Porque ele estava sentindo fortes dores, a gente viu durante o jogo, que pegou mesmo, né? Não, mas aí que tá, a gente tem algumas informações, e eu vou aproveitar que eu tô do lado de uma ex-jogadora profissional de basquete. Franzinha, me ajuda a entender, porque eu acho que você vai ser a pessoa que vai melhor poder traduzir para o nosso telespectador o que aconteceu. A gente percebeu ali que não foi nenhuma torção, que pelo que parece também não foi nenhum ligamento rompido, porque ele estava andando normal. Foi a chamada paulistinha, né? Que dói, né? Pode ser assim, se fosse uma torção, uma coisa mais séria, provavelmente ele não andaria ali do jeito que ele andou. Posso falar porque eu já tive um ligamento rompido, cair e ficar no chão. Então pode ter sido uma paulistinha assim. Mas foi uma coisa que assim, não é muito grave, não é grave, mas machuca na hora e depois, meu amigo, falar pra você, dói, mas dói de verdade. Até por conta disso a gente viu o Alex querendo andar um pouco, ele não queria esfriar, porque quanto mais o corpo dele esfriava, parecia que estava doendo, a dor, pelo menos foi essa a impressão que eu tive. Eu confesso que somando o comentário da Fran, que a Fran estava vendo o jogo ao vivo, a Fran na hora comentou. Somando o comentário da Fran e a reação que o Alex teve, me pareceu ser mais um trauma, me pareceu ser mais a situação do Alex ter sentido a paulistinha, que machuca. Quando acontece, é um negócio que dói. É uma das coisas de trauma que mais machuca. Então, assim, acho que, até para poupar por causa da dor, é importante ter tirado ele do jogo, para já começar ali o atendimento do Robertinho, do Bruninho. Mas, eu vou ser sincero, não tô tão preocupado para a sequência. Talvez um jogo aqui, no segundo jogo, seja poupado um pouco mais, talvez. Mas para a sequência dos playoffs eu não estou tão preocupado de início, confesso. Vamos aguardar para ver, né, o que aconteceu realmente com o Alex. Torcer para ele estar bem, que é uma peça muito importante pro Bauru, né? 23 pontos hoje também com e assim, ele é impressionante quando ele pega no breu, é impressionante o volume dele. O final do terceiro período ele amassou o time do Vasco. Ele acabou fazendo com que a defensiva do Vasco não tivesse respostas para o jogo dele. Ele ali acabou em 3 bolas matando praticamente o jogo, abrindo a vantagem. Estava sempre entre 4-2, 4-2, 4-1, 3-1. Ele abarcou para 10, 11. E aí o Vasco não teve respostas. E eu acho que isso é importante. No jogo aqui em Bauru, em nenhum momento a gente teve o controle no jogo da primeira fase, que foi o penúltimo jogo, foi o último jogo da fase de classificação. Em nenhum momento o Bauru comandou o jogo. O último jogo, vamos até explicar para o pessoal que não acompanhou, não está assistindo o jogo, gente. Teve o jogo aqui na terça-feira entre Bauru e Vasco. Bauru acabou perdendo esse jogo por 88-83, o que custou o 5º lugar para o Bauru na classificação. Caiu para 6º. Pegaríamos o Botafogo, já estava ali quase tudo certo, o Botafogo é bem mais fraco. Uma baba. E acabou... Time ruim que dói. O que mais você quer? Acabou prejudicando o Bauru essa derrota, caiu para 6º lugar, 5º lugar foi o Caxias e começamos nossa série contra o Vasco, que apesar de 11º lugar, é uma equipe forte, né? Não, é uma equipe muito forte. É assim, mas aí que tá, o Vasco tem sua força, só que particularmente eu tenho uma opinião. É um baita no elenco, só que é um elenco muito envelhecido. O momento que você deixa os caras controlarem o jogo como eles querem, o Vasco vai mostrando a sua força. Vai colocando a sua força. A partir do momento que você se impõe, coloca o ritmo de jogo, abre uma vantagem, esquece. Eles não vão buscar. Eu acho a equipe do Vasco forte, muito forte individualmente, mas coletivamente... Não tem coletivo. E aí eu vou... É cada um por si, se eu pegar a bola eu faço, se você pegar a bola você faz. E aí eu vou... O pessoal falou que eu coletei muito Dema depois do Final Four, da Elite 8, porque a gente não foi pro Final Four. Mas eu gosto tanto do trabalho do Dema,
E eu falo mais. Uma das coisas que na época, na saída do Guerrinha, gerou toda aquela polêmica, mas eu gostei do nome do Dema, principalmente porque quem era o outro nome envolvido para talvez vir assumir Bauru? Quem era? O que estava no Vasco. Que agora, só porque eu ia falar mal dele, fugiu o nome. É o Dedé? O Dedé Barbosa. Só porque eu ia falar mal dele, me fugiu o nome. É um treinador que está vivendo até hoje um trabalho só, né? Do trabalho lá em Limeira, que cá entre nós, ele simplesmente seguiu o que o Dema deixou para ele. Porque até hoje ele não mostrou uma outra coisa. Ele tinha um dos melhores elencos do país, até acho. Não sou que nem o Bala na Sexta, que na minha opinião fez um absurdo em falar que o Vasco tinha o melhor elenco do país. Oh, meu Deus. Eu acho uma besteira tamanho. Ele não acompanhou o Paulista de basquete. Devia ter ficado só lá no Rio, lá onde ele mora, vendo só os times de lá. Porque ele não viu o time de Mogi, o time de Franca, mas tudo bem. Mas o Vasco tem um bom elenco. Não é elenco para ser 11º colocado do NBB. Ah, o fora de quadra também atrapalha, Lanzoni. É um time que ficou algum tempo sem receber. Tudo bem, não discordo. Mas vamos combinar? O time do Vasco é uma bagunça. Taticamente falando, você vê o Vasco jogando, é uma bagunça, infelizmente. E a gente está falando já nos playoffs. Falta coletivo pro Vasco. E o que mais me... E aí o pessoal fica bravo. O que mais me chateia foi isso. A gente perdeu um jogo importante aqui dentro de casa, que nos daria o time do Bauru terminou na um frente. mais fácil nos playoffs para um time desse. Eu já ia te perguntar justamente isso. O time do Vasco meio desorganizado, foi lá contra a Franca, perdeu de 30 pontos e a gente vê uma derrota tão amarga assim. Preocupa, caso o Bauru passe, um time de Franca metendo 30 pontos no time do Vasco e a gente penando assim pra ganhar? Em tese, vou explicar o porquê. Porque hoje o Bauru já foi lá e ganhou fácil. O Bauru não soube jogar contra o Vasco aqui na panela de pressão. É aquilo que eu volto a repetir. O Vasco joga bem quando ele impõe o ritmo de jogo. Se acelera um pouquinho, você tira eles da zona de conforto, esquece. Esquece, não jogam. O segredo para jogar contra o Vasco, na minha opinião, é logo no primeiro tempo colocar o rolo compressor para cima deles. Impor o ritmo de basquete que o Bauru Basquete gosta de jogar. Jogo com uma defesa forte, uma defesa muito dura, se bobear, não digo quadra inteira, mas muito pressionada, eles ficam perdidinhos. Hoje a gente viu no segundo tempo, a partir do momento que a gente subiu a nossa marcação, eles sofreram. E assim, aí a gente impôs nosso ritmo de jogo, eles só tiveram um relance ali no jogo, que foi quando o Alex saiu, que o time visivelmente sentiu, não só pela saída do Alex, mas principalmente, pô, meu principal jogador saiu mancando, tô no playoff, meu Deus do céu, acabou. Então o time deu aquela pane, mas logo depois do tempo do Dema, você viu que as coisas já voltaram nos trilhos, o Anthony, que não estava jogando bem, assumiu um pouco as ações, então o time voltou para os trilhos. Duda Machado fez um bom segundo tempo, Eduardo Machado, nunca critiquei, e acabou saindo com uma vitória extremamente importante da Arena Carioca 1, de uma maneira bem fácil até, na minha opinião. Temos que parabenizar todos, né? Todos pontuaram muito bem. O Rafael, 23 pontos, o Kendall, 13 pontos. O Mais Alex, na parte final do jogo, vale destacar isso. Alex, 23 pontos também, Renan, 10 pontos, Chilton, 9 pontos, Duda, 9 pontos também. Bom jogo. Renan não participou o jogo inteiro? Não participou o jogo inteiro. Mas quando ele não participou, o Anthony assumiu. Então assim, a gente vê os caras chamando um pouco mais do jogo. É claro, Alex e Hetzheimer vão sempre comandar o time bauruense. Mas não dá para ser só os dois. E principalmente, quando a gente sobe a defesa, fica complicado jogar contra o time de Bauru. A gente tem que confiar muito na nossa defesa, gente. A gente tem comentários aqui, o Rogério Rodrigues, valeu Bauru. O Gilson, será que tem alguma coisa errada no elenco do Bauru Basquete? Um racha, algum desentendimento entre o elenco e a diretoria? Mas por que o Gilson fala isso? Sei, eu acho que por uma hora tá bem o time, de repente já cai contra uma equipe mais fraca. Você acha que seria algum desentendimento? Não, eu acho que aí a gente vamos para uma análise mais ampla. Vamos sair dessa análise de playoff, tá? Vamos para uma análise mais ampla. Talvez seja o elenco que a gente montou. Infelizmente, a diretoria fez algumas apostas e as apostas
até agora não vingaram. O Renan, hoje jogou bem, mas até agora não foi o Renan do Pinheiros. Tem um comentário aqui embaixo. Eu já ia ler alguma coisa do Matuliones. Alguém avisa Matuliones que ele está no Brasil, Bauru, campeonato NBB, campeão do NBB, playoffs, que agora é a hora dele justificar o salário dele. Bom, vamos lá. Mais do que isso. Ok. A gente trouxe um gringo para ser coadjuvante. Eu não gosto de lembrar, mas enquanto Estudiantes de Concórdia tinha gringo para fechar jogo, para resolver, a gente tinha gringo para somar, para ser mais um. Para ser mais um, você não dá para você trazer o cara, com todo respeito. Quando você traz um estrangeiro, tem que ser o estrangeiro. E assim, quando contrataram, no primeiro treino eu já avisei. A França lembra. Abre a tela, por favor, Marquinhos, que eu preciso ter a amostra da carinha da Dona Fran. Você lembra no primeiro treino? Eu olhei, eu falei, sei não. Aí chega o jogo contra a Franca e ele arrebenta. Aí, Ozone, você fala muito. Que eu tá criticando o cara vai brilhar. Você tá aí de má vontade. Larga a mão de ser ranzinza, seu gordo. Tem um QI bem legal? Tem um QI bem legal. Taticamente ele joga bem. Só que taticamente o Isaac também joga bem. A gente precisa de um ala que pontue. A gente precisa de um ala que faça a diferença no momento ofensivo. Para ser esse ala de saber defender bem, o Isaac tá aí já. E ganhando salário de um brasileiro médio, não de um estrangeiro, que já ganha mais alto sempre. Deixa eu só explicar aqui o Jairo perguntando o que aconteceu com o Alex. O Alex sofreu uma pancada no jogo, a gente não sabe certinho o que é, né? Mas saiu mancando no jogo, mas parece que não foi nada sério, ainda saiu andando, tentou andar ali um pouquinho. Parece que não foi nada sério, mas foi uma pancada. Até assim, vamos recapitular o pessoal. O Alex vinha fazendo um grande final de terceiro período, início de quarto, muito bom. Aí acabou uma disputa de rebote com o Lucas Mariano, num lance normal de jogo, não foi nenhuma maldade do Lucão, nada disso. Ele acabou chocando com o Lucão e sentindo muito. Ele saiu com a mão embaixo do joelho, sentindo muito, mas já saiu andando. Quando sai andando, ainda mais assim, Bauru Basquete tem uma área que o Bauru Basquete está muito bem servido, é nessa parte de fisioterapia. O Bruninho é um dos melhores do país e o Rogerinho está há muito tempo no Dragão e é uma das referências hoje na questão de fisioterapia esportiva no país. É algo que a gente, inclusive, é um dos grandes pontos altos da equipe. Nosso trabalho de fisiologia e de fisioterapia é algo fantástico, preparação física e de fisiologia. E os dois deixaram o Alex levantar, sair andando. Então, assim, não foi ligamento, não foi uma torção forte. Então, já é para se preocupar menos. Mas ele está doendo. A Fran pode falar melhor, porque a Fran já foi jogadora profissional. Quando você tá uma paulistinha nessa região, dói, né? Dói, gente. Dói mais depois. Então, assim, você percebia que durante o jogo, o Alex ficava querendo andar, ficava não quieto no banco, que você percebia que ele não estava querendo que o corpo esfriasse. Então, para mim, foi uma típica paulistinha. A gente vai esperar mais informações. A gente está fazendo o programa logo depois do que foi o jogo. Então, a gente não tem uma informação tão oficial para dar. Mas, a princípio, calma. Gente, próximo jogo então na quinta-feira, 8 horas aqui no ginásio Panela de Pressão, e o outro no sábado aqui às 2 horas. Dá pra fechar? Ah, dá, hein? Ô, gente, vamos lá, com todo respeito. O negócio não assusta. Tudo bem, não é a baba que é o Botafogo. Ponto. E vamos falar que o Botafogo deu trabalho esse final de Caxias semana, tá de hein? brincadeira. Caxias tinha que apanhar de cinta. Botafogo. Os caras conseguem ganhar um jogo do Paulistano, tira o primeiro lugar do Paulistano, coloca a gente em 6º lugar, pra chegar lá no Rio, pegar a baba que é o Botafogo e fazer uma partida tão pequena como fez. Ô, Caxias, vocês estão de brincadeira comigo. Quase vocês jogam no lixo, toda boa, belíssima campanha que os caras fizeram. Então, assim, mas mesmo assim, é uma baba, não dá pra negar. O Botafogo é uma baba, é um time que na Liga Ouro tem vários times que são melhores do que ele. O Botafogo da Liga Ouro do ano passado era melhor do que o Botafogo desse ano no NBB.
É uma baba, não tem o que falar, sem defesa o time do Botafogo. Não é um Botafogo, é um Vasco, mas é um Vasco desarrumado. É um Vasco que individualmente tem belíssimas peças, mas não tem conjunto. A gente tem que impor aqui nos 2 jogos, no primeiro tempo, tem que impor o ritmo e eles não vão segurar. Se jogar o que jogou no segundo tempo, a maneira que jogou no segundo tempo, no primeiro tempo aqui, você pode ver, é vitória para 20, 30 pontos. É isso aí, gente. Então, quinta-feira, às 8 da noite, tem pré-jogo? Temos pré-jogo, temos análise do primeiro tempo e pós-jogo, tanto na quinta como no sábado, né? Isso aí. Deixa eu mandar um abraço pra Nath acompanhando a gente aqui. A Nath que faz programa aqui terça-feira. Amanhã tem programa da Nath? Tem na terça-feira e tem na quarta-feira também o Conexão Mulher. E pra você que tá ligadinho na TVC, amanhã tem uma super novidade na programação da TVC. Quem vai somar conosco agora é o Padre Beto. Vem com um programa muito interessante a partir das 11h30 da noite. O Padre Beto será uma das nossas estrelas aqui da programação da TVC. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço pro Danilo, meu amigo Danilo, e pro Emanuel, do Sub-19, que tá acompanhando a gente aí. Um abraço pra vocês também. Vamos falar de vôlei? Vamos lá, vamos falar do vôlei Bauru. Mas, gente, todo mundo falou, mas vôlei tá de férias. Tá de férias, mas os bastidores então, tá movimentado, tá né? de férias as jogadoras, tem jogador não tá de férias, tá procurando time. A maioria, pra falar a verdade, inclusive, porque o elenco do vôlei Bauru vai ser praticamente reformulado. Vôlei Bauru que vem agora como SESI Vôlei Bauru, com a junção com o SESI, vai ter um aumento no orçamento da equipe, toda aquela questão que a gente já comentou aqui. Semana passada a gente falou que André Sival já assinaram as renovações com o Vôlei Bauru. Gilma e Tiffany estão muito perto de assinar, está praticamente tudo certo, só falta assinar contrato. Hoje, vamos falar de quem que o Bauru está querendo contratar, quem o Bauru está negociando? Eu tô curiosa. Você já sabe quem é, eu não sei. Conta aí pra gente. Vamos lá, vamos começar pelas pontas. O Vôlei Bauru, começo de negociação com a Jaqueline, que fez temporada no Barueri. Ela tem uma temporada muito interessante em Barueri, uma temporada muito segura, foi um dos melhores passes dessa Superliga, e é justamente o que o Vôlei Bauru está buscando. No seu grupo de ponteiras passadoras, uma análise que o Anderson Rodrigues fez juntamente com a comissão técnica, mas era algo que o próprio Fernando Bonato já tinha também esse entendimento. Para a próxima temporada, a Bauru precisa melhorar muito seu grupo de ponteiras passadoras na questão do passe. E a Jaqueline talvez seja o principal nome nesse quesito na Superliga. É uma jogadora que não acertou ainda sua renovação com o Rinodê Barueri. É até mais provável que ela acerte a sua renovação, mas ela tem sim, inclusive, já proposta do Vôlei Bauru em cima da mesa. Essa já dá para falar, tem sim proposta do Vôlei Bauru. E é importante a gente trazer a notícia da Jaque, porque aí a gente consegue entender um pouco também o que está acontecendo nos bastidores. Por que eu falo isso? A Jaque já jogou pelo SESI e teve problemas sérios com parte da diretoria do SESI. Então, a gente começa a compreender que no profissional, quem vai mandar é a diretoria atual do Vôlei Bauru. Se na base o SESI traz toda a sua estrutura, no profissional é o pessoal de Bauru quem comanda. Para abrir negociação com a Jaque, já é o primeiro recado que eles estão mandando para o mercado é esse. E até por conta disso a gente fez questão de abrir essa questão do radar do Mercadão do Vôlei Bauru com a Jaqueline por conta disso. O Vôlei Bauru manda um recado muito grande para as jogadoras, falando, a gente trouxe o SESI, a gente trouxe a estrutura de base do SESI, nós vamos crescer, mas quem comanda o vôlei aqui em Bauru é a diretoria bauruense. É Adriano Pucinelli, é Reinaldo Mandarite, que pode estar mais pensando agora no Noroeste do que no vôlei, é verdade, mas continua mandando sim no vôlei. Então o pessoal daqui de Bauru continua no time profissional tendo uma força gigantesca, tanto é que já tem proposta oficial para Jaque, que é o primeiro nome nas pontas. Vamos para o segundo nome, dona Fran? Vamos lá, quem é? Priscila Naroit, jogadora do Minas Tênis Clube, fez um grande início de temporada lá no Minas, perdeu espaço com a chegada da americana Nilcon, que tem um pouco mais de poderio ofensivo do que a Pri Naroit. A Pri é conhecida justamente por causa da questão do passe,
que volta a repetir, é uma das coisas que o vôlei Bauru está buscando nessa temporada, ter o melhor passe, por isso a Pri aparece como uma das principais jogadoras que o Bauru tem no seu radar. Ela perdeu espaço com a chegada na Newcomb, eu vou falar até baixinho. Sabe qual foi o pior momento do Minas na temporada? Foi justamente quando a Pri Daroit saiu do time titular. Ela dá uma estabilidade muito grande no passe da equipe do Minas junto com a Leia, e as saídas com a Rosa Maria e com a Hooker funcionavam bem. Com a chegada da Newcomb, a Newcomb também tinha um poderio ofensivo maior que a Pri Daroit, apesar de que essa temporada a Pri Daroit melhorou muito nessa situação. Ela melhorou muito seu nível ofensivo. Mas mesmo assim, a Newcomb tem mais poderio ofensivo. Só que o passe piorou. E foi justamente o que aconteceu com o Minas. O Minas, essa temporada, na minha opinião, tinha tudo para fazer uma final de Superliga. Tinha mais time do que a equipe do Rio de Janeiro. Tinha um jogo ganho contra o Rio no primeiro jogo. Estava ganhando de 2-0. Tinha um match point para fazer. Estava 24-21. Tinha um match point. A Newcomb deu 3 quinadas, 24-24. O jogo mudou. O Rio venceu o terceiro set, venceu o quarto, venceu no tie-break. E o jogo mudou completamente. E a equipe do Rio, com a vitória lá no Minas, na Arena Minas, acabou virando completamente a sério. O time do Minas entrou em parafuso, que acabou dando essa vitória para a equipe do Rio de Janeiro nessa semifinal. Mas eu volto a falar, Pri Daroit é um excelente nome, e o Minas, que está em renovação, vai ter uma renovação total após o desastre que aconteceu nessa semifinal de Superliga. E é um nome que aparece aqui em Bauru. A diretoria tem muito interesse na jogadora, não tem proposta oficial ainda para a Pri Daroit, mas nos próximos dias pode ter certeza que terá sim, que é uma jogadora que está no nível, no topo do mercado bauruense nas análises que a diretoria tem. Tem mais? Tem mais. Ainda falando na ponta, a Vanessa do Pinheiros é uma jogadora que o Bauru sonha há muito tempo. Por 2 temporadas já tentou contratar a jogadora, ela fez 2 últimas temporadas muito boas no Pinheiros. Essa temporada não foi legal. Ela teve problemas com o Paulo de Tarso e não jogou. Mas é um sonho antigo da equipe bauruense, é uma jogadora que tem um passo muito interessante. É pra gente ficar de olho. A Vanessa, eu diria que tem grandes chances de assinar com o Bauru. Até onde eu tenho informação, tem proposta oficial já na mesa do agente dela e não é de hoje. Quem mais, Lanza? Pra gente finalizar, 2 nomes de pontos, mas aí ponteiras mais ofensivas. O primeiro nome, que é o grande nome... Vamos para Fernanda Tomé primeiro? Então vamos lá. Fernanda Tomé, destaque de São Caetano. É uma jogadora que subiu de nível esse ano. Ela saiu do Del Posto, está jogando de ponta, fez uma boa temporada, se recuperou no São Caetano. Teve propostas do Inodê Barueri e do Minas no meio do Campeonato Paulista, mas ela preferiu ficar em São Caetano, porque São Caetano foi o time que acabou acreditando no trabalho dela, na recuperação da sua lesão, e ela ficou até o final dessa temporada lá em São Caetano. É uma jogadora para a gente ficar de olho, a diretoria bauruense gosta muito da jogadora, e é um dos alvos para essa ponteira com mais poderio ofensivo, mas não é o principal. Bauru tem um outro nome no mercado que prefere para essa posição. Vamos lá, Marquinho! Natália, jogadora ex-Rio de Janeiro, ex-Osasco, seleção brasileira, jogou a última temporada no Fenerbahçe. É o grande nome que a diretoria, a grande negociação que a diretoria do vôlei Bauru tenta ajustar. Eu diria mais, é um nome que, já que não deu para trazer aquela levantadora que a gente falou no último programa, é a prioridade 0 do vôlei Bauru. É a negociação com a Natália. Ela vai sair do Fenerbahçe, não ficou contente com o ano que teve lá na Turquia, acabou caindo sua produção. O time do Fenerbahçe foi uma bagunça esse ano, não deu nem para, por exemplo, contra o ex-Basque, o Valvink Bank, não deu nem graça. O Fenerbahçe até tinha um bom time, mas acabou não encaixando, e ela vai voltar. Ela tem proposta da Itália e tem proposta do vôlei Bauru, proposta oficial, já está na mesa. Barueri também estuda fazer uma proposta para a jogadora. E não dá para negar, por exemplo, se a Natália de fato colocar no mercado que não, vou voltar para o Brasil, eu não duvido que um Osasco da vida pense, espera aí,
Vamos analisar como é que é as conversas. Então é uma negociação muito complicada. Mas a Natália, eu posso afirmar, é a prioridade zero do voleibol. Deixa eu só mandar um abraço aqui pro pessoal. Eu já tenho uma pergunta sobre o vôlei para você, tá? Certo. Um abraço pro Renato Hidalgo aqui, mandou um abraço para mim. Um abraço pro Juninho Rodrigues, falando do basquete. Daqui a pouquinho eu leio o seu comentário, Juninho. Deixa eu mandar um abraço pro Alexandre Colina, TV Record. Colinzão, um abraço, meu querido. Acompanhando a gente aqui, o Gilson, meu irmão. Mandando um beijo pra Laís, minha sobrinha. Um beijão, Laís. Deixa eu fazer uma pergunta para você, até sobre esse elenco do vôlei. Muitos nomes são cogitados, mas para você, assim, uma peça essencial que se encaixaria muito bem nesse time do vôlei, quem seria? A Pridaroid. A Pridaroid seria o jogador que eu traria no ato. Mesmo com Jaqueline, Sim. Natália, de nome de seleção brasileira. A Jaque, talvez seja a jogadora tecnicamente, se encaixaria mais em Bauru. Marketing, falando uma área do marketing, seria uma jogadora que ia trazer um marketing gigantesco para Bauru. Só que assim, a Jaque tem uma série de situações no extra-quadra que extrapola. Então, não sei. Tem uma situação que vale a gente também ressaltar. O pessoal da diretoria agora vai querer me matar. Ela tem problema com algumas pessoas do vôlei feminino do SESI? Tem. Mas não com o staff. Não com grande parte do pessoal que manda de fato no SESI. Por que eu digo isso? Quem até hoje é um dos principais garotos propaganda do vôlei do SESI? O Murilo. Que é marido de quem? Da Jaque. Então assim, não vou falar mais nada. Mas eu, Luiz Lanzoni, traria a Pridaroid. Eu acho que tecnicamente... Os caras devem estar agora pé da vida comigo, se eu conheço. Nego deve estar me xingando lá muito. Mas vamos lá, a Pridaroid eu iria muito mais nela. Mas já deu para entender onde o pessoal vai, né? É tudo bem. Tem mais jogadoras, tem algumas jogadoras que eu soube que ainda estão atuando, mas Bauru tá de olho. Sim. Mas deixa eu entrar no mercado de meio de rede, porque aí a gente já completa com todo o mercado... Falando das jogadoras, que a gente só vai comentar que está no radar do time de Bauru, mas não tem proposta ainda, até porque elas estão jogando ainda a Superliga. Quem já saiu, já está parada e tem proposta para o meio de rede, não, essa daí é umas que tem, ó, Marquinhos, essa daí é a Mayhara, que é um dos nomes para o meio de rede, mas ela ainda está jogando pela equipe do Sesc Rio, mas vai, já que apareceu ela aí, vamos falar. É jogador que tem histórico na base do voleibol 1. A temporada passada o time já tentou trazer ela. E até as informações que eu tive, o time vai fazer uma nova investida por ela, se não conseguir trazer uma das jogadoras que está pensando. O outro nome que o Bauru está tentando meio de rede, que ainda está jogando, é a Nath Martins, de Osasco, também está no radar do voleibol, a jogadora que está crescendo muito nesse final de temporada, está entrando bem no lugar da Nikovic, no sexteto do Osasco. Ela também está no radar do voleibol. Mas a principal peça para o meio de rede é a Carol. Carol, que está na Turquia. Essa daí é a Carol, eu confundi com a Mayhara. Perdão, Marquinhos, foi eu que fiz a confusão. Essa sim é a Carol, que é jogadora do Minas, está jogando na Turquia essa temporada. Ex-jogadora do Rio, perdão. Está jogando na Turquia essa temporada. E é o principal alvo para o meio de rede do voleibol. Já renovou com a Andressa e com a Val. A ideia da diretoria é trazer mais uma meio de rede e completar o grupo de meio de redes com uma jogadora da base. A Carol é a jogadora que o grupo vê para ser a líder técnica desse conjunto de grupo de meio de redes. Só para não falar, já que eu já falei, coloca a foto aí da Mayhara, o pessoal vê. Jogador que tem histórico na base do voleibol. Também pode pintar por aqui caso as negociações com a Carol não andem em frente. Mas o nome que o Bauru quer é a Carol. Falando um pouquinho, Chara já partiu, tem alguém em vista? Líberos tem, mas são duas líberos que a gente até não tem imagens hoje, porque a gente trouxe mais das ponteiras e das meios de rede. Deixa eu, falando das líberos, Tássia pode pintar aqui em Bauru, Suelen pode pintar aqui em Bauru, mas o que eu vejo? Eu vejo Bauru
ficando com a última peça da dança das cadeiras que vai acontecer. Por quê? E tem uma explicação lógica para isso. Dos times que vão vir com grande investimento, Bauru é o time que vai ter menos. Vai ter um grande investimento, só que vai ser o menor. Bauru vai analisar quem tiver à disposição no mercado com o menor valor vai trazer para ser líbero. A política do Adriano Pucinelli é bem essa. O Adriano traz estrangeiras para jogar aqui em Bauru na posição de líbero. Por quê? Porque as líberos estrangeiras são muito mais baratas do que as líberos do nacionais. Então eu vejo quem sobrar ali da dança das cadeiras que vai ter no Praia, no Osasco, Tássia, Sueli, quem sobrar vai acabar encaixando aqui em Bauru. Só para finalizar, ponteiras que não estão negociando com o Vôlei Bauru, mas estão no radar, a gente não comentou porque estão jogando ainda Superliga. Ellen Braga, da equipe do Praia Clube, e principalmente a Amanda, essa daí é a Ellen, camisa 7 no Praia, mas principalmente essa é daquele nível também que está lá no alto. A Amanda é outra jogadora que tem história com o Anderson Rodrigues, jogou muito, ela teve a sua principal evolução técnica sob o comando do Anderson Rodrigues, eu ficaria de olho nela. A gente tem um comentário aqui do Diego Dias, dos nomes que vocês estão especulando no vôlei, vai ter que despejar um caminhão de dinheiro, hein? Eu não estou falando que vai trazer todo mundo. É simples, não estou falando que vai trazer todo mundo. Por exemplo, possibilidades. De Jaque, Pridarote e Vanessa vem só uma. E você quer que eu fale? Se não vier Jaque, eu acho que vai vir a Vanessa. Eu diria mais, eu acho que a Vanessa deve vir. Porque a Vanessa já tem um negócio aí que ela vai vir para Bauru, não é de hoje, já está uns 6 meses falatório. Que ela brigou inclusive lá no Pinheiros. Mas a Jaque tem uma negociação forte aí e envolve outras coisas que eu não vou voltar a comentar aqui, porque os caras já ficaram bravos, que já toquei num fato que eu não podia ter falado. Mas tem esse detalhe. A Natália também entra num pouco nesse aspecto fora de quadra, que vai importar. E o time ia fazer um grande investimento, na onde? Na levantadora. Não vai conseguir fazer, porque não vai conseguir, não teve um ok da terceira parte envolvida. Então, uma grande jogadora vai pintar aqui em Bauru. Gente, é isso aí, eu tô dando risada aqui. Eu não posso comentar mais. Se eu falar abertamente, os caras vão ficar me xingando. Os caras estão mandando mensagem. Eu tô vendo aqui no meu celular, tem umas 15 mensagens lá do cara. Gente, desculpa. Mas vamos lá. Eu tenho que trazer informação, gente. Os caras estão com esses nomes no radar. Não vai trazer todo mundo? Não vai. Claro que não. Nem Osasco tem grana para trazer todo mundo. E Osasco é o maior orçamento do país ao lado do Praia. Não vai. Se o Praia se bobear, se ficar de novo na seca, é capaz dos caras alimentar e de trazer todos os nomes que eu disse aqui. Mas, mesmo assim, não vai ser campeão da Superliga. Mas, calma. Estou falando nomes que estão no radar do time de Bauru. Algumas já com propostas feitas, outras Bauru analisando o mercado. É isso aí. Deixa eu mandar um abraço para o Felipe Laurentino. Mandar um abraço para você. Um abraço, meu querido. É isso aí, vamos falar de Norusca? Vamos lá. Gente. E essa é a parte mais tensa agora do programa. Se ele já tá nervoso, imagine agora, mas vamos lá. Norusca e Atibaia, 0-0, jogo aqui no Alfredão. Que jogo, né? Olha, frente, contra uma equipe muito organizada. A equipe do Atibaia é uma equipe, até eu separei aqui os 11 iniciais da equipe do Atibaia. Veio com o Cairo no gol. Na primeira linha tinha o Nandinho, o Juninho, o Danilo e o Cortez. Tinha uma trinca de volantes com o Paraíba na esquerda, o Igor centralizado, o Maranhão na direita. O Danilo era o meio articulador da equipe, com o Tavares, o mascote, colocando muita velocidade no ataque da equipe do Atibaia. O Atibaia joga assim. O Igor, ele acaba recuando, sendo um terceiro zagueiro da equipe do Atibaia. O Paraíba e o Maranhão, eles também dão uma contenção gigantesca, são 2 cão de guardas da equipe. Então é muito complicado você romper essa barreira da equipe do Atibaia. E ele sai muito bem para os contra-ataques. O Danilo articula muito bem as jogadas no meio campo, utiliza muito bem as velocidades da equipe do Atibaia. Eu já falei na semana passada, surpreendeu o Alberto Félix. Na coletiva ele falou que surpreendeu a velocidade do Atibaia. Mas eu já tinha falado, é talvez a principal força do Atibaia, a velocidade do mascote, a velocidade dos alas do Nandinho e do Cortez.
e o falha de gol do Tavares. O Tavares chegou até a fazer um gol que acabou sendo anulado porque estava impedido, mas é uma equipe que joga muita bola, uma organização fantástica. Para você enfrentar uma equipe como a equipe do Atibaia, você tem que estar muito bem organizado taticamente, e é uma da onde a gente vai conversar e vai detalhar um pouquinho como foi o jogo. Eu já ia te perguntar isso, mesmo já tendo jogado contra o Atibaia, a equipe estuda antes do jogo, mas o Noroeste se surpreendeu com essa velocidade, com esse jogo do Atibaia? Não dá para entender, porque assim, eu só tenho um comentário a fazer. Se de fato o Alberto Félix, como disse na coletiva, se surpreendeu com a velocidade do Atibaia, eu tenho 3 dicas para ele. A primeira, acompanhe diariamente da 12h30 às 2 da tarde no AM 760 da Jovem Pan News, o programa do pessoal lá da Jovem Pan, que agora me fugiu o nome. O Lucas Rocha destacou a semana inteira a velocidade do Atibaia. Primeiro ponto. Ah, não quero escutar rádio. Toda segunda-feira, a partir das 10 da noite, tem um gordo que está aqui falando um programa com uma menina que é primorosa, uma baita de uma jornalista, está falando um programa que fala sobre esporte bauruense. Esse idiota também falou sobre velocidade do time do Atibaia. Então, assim, não dá para se surpreender com isso. E o terceiro ponto, que para mim é o mais grave. Não quer ouvir o gordo, não quer ouvir o pessoal da Jovem Pan News? Ok. Escuta o profissional da análise de desempenho do clube. Só isso. A gente conversa antes do jogo. No papo, pessoal, os caras têm muita velocidade, hein? A trinca de volantes deles é muito forte. Escuta um pouquinho. E não foi a primeira vez. Contra a Portuguesa Santista, o analista já tinha mandado também tomar cuidado na lateral direita, porque o grande ponto forte dos caras era na esquerda. E acabou inventando, colocou o Alex Silva na lateral direita. Bingo! Gol dos caras, 1-0, adivinha por onde? Justamente naquele setor. Então, Alberto, com todo respeito, você é um cara muito educado, cara gente boa, mas escuta mais os profissionais que estão lá no clube. Já falando um pouquinho do Alberto, a gente tem as entrevistas. A entrevista com o Marcelinho e com o Alberto depois do jogo. Vamos conferir aí? Eu queria que você analisasse um pouquinho do que foi essa partida. O Noroeste não conseguiu essa vitória. Olha, jogo difícil, né? A equipe deles muito bem concentrada, muito bem treinada. Jogo de erro, né, cara? Então nenhuma das duas equipes cometeu erro. Então o jogo acabou 0-0 e é uma partida que a gente vai levar para lá para a gente poder decidir. Uma vitória simples, a gente consegue nossa classificação para a próxima fase. Quais são esses erros que precisam ser corrigidos na equipe? Olha, erros assim, não tivemos muitos hoje. Bom para a defesa, porque o jogo acabou a gente sem tomar gols, que a gente vinha tomando bastante gols, então isso é um ponto positivo. A gente manter esse mesmo foco e a gente começar a criar um pouco mais, a gente vai conseguir chegar nos nossos objetivos, mas a gente tem que lembrar também, né, que é um jogo decisivo e tanto nós quanto eles não podem errar, então quem errar vai acabar ficando fora do campeonato. Existe uma coisa assim que nós sempre comentamos, né, inclusive vocês da imprensa também, assim, que agora chegou o momento de uma nova fase, é um novo campeonato, alguns até usam nesse termo, esse novo campeonato. Então, para esse momento, é mais ou menos isso que a gente está trabalhando com relação ao que nós temos no momento de elenco para poder estar construindo um time com 11 jogadores para enfrentar um adversário tão difícil como estamos enfrentando agora, que é o time do Atibaia. Então, a mudança ela fez justamente por isso. Eu tenho em mãos, né, um elenco agora diferente, com alguns reforços que chegaram, e procurei utilizar, né, aqueles que achei que eram mais viáveis para o momento agora, né, de acordo com o adversário também. Então, a leitura que a gente faz é exatamente isso, o trabalho do dia a dia, né, que a gente tem durante toda a semana nos treinamentos, trabalhando até com relação ao adversário também. Então, eu resolvi fazer, né, essas alterações, né, porque entendi que para enfrentar esse adversário, a melhor formação, né, seria estar entrando com esses 3 novos jogadores aí que entraram e fizeram uma grande apresentação. Então, de parabéns, porque sem um entrosamento ideal, né, porque pouco tempo de trabalho, eles conseguiram fazer uma grande apresentação e a equipe com eles cresceu também de rendimento, fizeram um jogo muito importante, por isso que nós resolvemos fazer essa mudança. A gente tem que continuar acreditando, né, pelo jogo de hoje aqui, eu acho que a gente já consegue fazer uma leitura assim, de que temos uma possibilidade maior até de fazer uma melhor apresentação, inclusive. Como eu falei, foram
3 ou 4 alterações, além desses 3 jogadores novos que chegaram, né? Eu precisei ainda fazer uma modificação em termos de posicionamento também, e isso requer um melhor entrosamento para que a coisa aconteça da melhor maneira. Se a gente considerar que hoje já foi um desempenho satisfatório, né? Então podemos acreditar que no jogo seguinte vamos ter um rendimento melhor ainda, e acredito que seja suficiente para a gente buscar a nossa classificação. Bom, tá. Ele tá aqui, gente. Ele tá demais hoje. Não dá pra falar que a apresentação do time foi boa no sábado. Falando um pouquinho da apresentação, a gente viu muitas mudanças no time, né? No time que entrou jogando, o Maradona entrou, o Fernandinho entrou, o Cazumba entrou. O que você achou dessas mudanças? Explica um pouquinho, pessoal. A gente até separou uma tela. Assim, eu não tô falando, o Alberto não presta. Não é isso, nada disso. É um bom treinador até. Mas a única coisa que eu fico irritado é que com a apresentação que o time fez sábado, ele veio a público para, quando ele está falando com a gente, ele não está falando com o Lanzoni, ele não está falando com o J. Augusto, não está falando com a Fernando Baide da TVT, com o Alexandre Colim da Record, ele está falando com um torcedor. Não dá para ele falar com a partida que o time fez no sábado, que o time fez uma boa apresentação, porque não fez. Vamos analisar taticamente como o Noroeste entrou, qual que era a ideia do Alberto Félix, e o que acabou acontecendo, que não foi o que ele pensava que acabou acontecendo. A gente tem uma tela aí. A tela da esquerda é o que o Alberto Félix pensou. A gente vai começar a nossa análise de cima para baixo, que é do ataque para baixo. O Alberto colocou o Fernandinho no lugar do Mauá para dar uma maior movimentação para a ofensiva da equipe do Noroeste. Então o Fernandinho era para ter várias movimentações. Você vê que o Fernandinho está com setinha para o lado direito, para o lado esquerdo e para frente. Era para ter uma total movimentação de jogo. O Wilson e o Gindre eram para eles fecharem pelas laterais para o meio, com o Maradona articulando todo o jogo, dando espaços para o Cazumba na esquerda e para o Pacheco na direita, e na saída de bola o Michael Douglas, o André Rocha fazer essa saída de bola. O que aconteceu no primeiro tempo, Fran? O Fernandinho ficou encaixotado na defesa da equipe do Atibaia, como a gente vê nessa tela da direita. O Fernandinho ficou encaixotado e não conseguiu ir para frente. Não, pelo contrário, ele só vinha para trás. Com isso, o Gindre e o Wilson não conseguiram jogar ofensivamente. O Gindre pela direita até tentou em algumas jogadas de bola de fora da área, em alguns chutes de fora da área, criar alguma coisa, mas o Wilson só se defendeu. O Maradona, ao invés de articular jogadas, só passou para trás, só passou para lado, não conseguiu criar jogadas para a equipe nordestina. Normal, estava fazendo o seu primeiro jogo, é verdade. Mas mesmo assim, o time ficou encaixotado. A única pequena válvula de escape foi o Cazumba pela esquerda. No primeiro tempo, o Cazumba conseguiu ter algumas infiltrações, ter alguns lançamentos. Mas chegava na área, o Fernandinho não estava sozinho. O Fernandinho estava brigando ali com 2 brutamontes. Não é do Fernandinho brigar com 2 zagueiros. O Fernandinho tem que ser ponta. Eu entendo a ideia e gosto, taticamente, filosoficamente falando, da intenção do Alberto Félix. Gosto muito, parabéns. Só que não funcionou. E não vem falar pra mim que foi legal, porque não foi legal. A atuação não foi boa. A gente tem um jogo agora lá em Indaiatuba que o sonho da Série A2 precisa de vitória nesse jogo agora. Então não dá para falar que se continuar com essa postura, vai dar. Porque como diria o outro, não vai dar! Não vai dar, França, se continuar assim. Tem uma pergunta não, um comentário o do Diego aqui. Infelizmente o Alberto mexeu na nossa espinha dorsal, que é o Oliveira e o Mauá. Você concorda? Sim, concordo. E inclusive na análise que eu fiz, como eu entraria para o jogo no próximo jogo, no próximo sábado, eu voltaria justamente com o Leandro Oliveira e o Mauá para o time. Explico por quê. Eu não estou falando aqui que o Maradona não presta, que o Fernandinho não presta, muito pelo contrário. São jogadores que para a sequência dessa Série A3, se Deus quiser, vão ser muito úteis. Mas para os caras terem uma sequência de jogos, a gente precisa fazer algo diferente contra o Atibaia lá em Indaiatuba. Se jogar a mesma bola que jogou no último sábado, não vai dar, diga o outro. Não vai dar. Então a gente tem que jogar de maneira diferente. Então por conta disso,
O Gordo aqui, que não entende nada, né? Fez uma pequena análise. Como eu entraria. E depois eu tenho inclusive uma outra opção. Se ele quiser ser um pouco mais ousado. Diríamos que você montou o seu cartola do Norusca. Por aí. Na verdade, eu estudei o time do Atibaia e fiz o que eu acho que tem que fazer. Analisando o time do Atibaia, como é que precisa entrar para o jogo frente à equipe do Atibaia lá em Indaiatuba. Vamos lá. Eu volto com o Mauá como centroavante. Porque o Mauá ele vai ter menos movimentação, a gente percebe que os esquinas do Mauá, as setinhas do Mauá são pequenas. O Mauá não é jogador de movimentação, o Mauá é jogador de finalização. Só que o Mauá tem mais preparo para brigar com os zagueiros. O Mauá tem mais preparo para fazer pivô, para quem está na ponta. O Mauá é centroavante, não é um ponta jogando centralizado. Sabe, muito exagerando. É a importância que nego não dá pro Borja no Palmeiras, que não, coloca o bigode centralizado. A falta que o Mauá fez pro Noroeste no sábado, mal comparando para as pessoas que que não acompanham tanto dia a dia do Noroeste, é você tirar o Borja do Palmeiras. Você vê como o Palmeiras sofreu nas semifinais contra o Santos, teve seu Borja. Vai fazer. Não fez gol. O Bigode não jogou melhor. O time no segundo tempo contra o Corinthians estava amassando o Corinthians com o Borja. Tirou o Borja, o Palmeiras não fez mais nada no ataque. Precisa ter essa referência. Então, mal comparando, o Mauá faz esse papel aqui no Noroeste. Ele não tem tanta movimentação? Não tem, é verdade. Mas ele vai ter mais força para brigar, para fazer pivô, para abrir espaços. Pro Fernandinho, você pode ampliar a tela para nós, Marquinhos? Pro Fernandinho pela direita. É que o Fernandinho tem muito 1 contra 1 e principalmente eu entraria com o Samuel ou com o Gindre na esquerda para ter uma profundidade, trazer para o meio para dar espaço para o Kazumba pela esquerda. Não tanto espaço, porque eu acho que a equipe do Atibaia no contra-ataque vai assustar muito no jogo da volta. Então até por conta disso eu sou um pouco mais cauteloso, eu não desço tanto com os laterais. Mas o Kazumba vai ter uma avenida ali pela esquerda, perdão. Então, eu acho que a equipe precisa ter isso. E o Leandro Oliveira, sendo o articulador das jogadas, já está acostumado a jogar com o Samuel, com o Gindre, com o Mauá. Ele sabe qual que é as principais opções desses jogadores, a preferência desses jogadores. Numa hora como essa, meu querido, num jogo como esse, que é decisivo, não dá para colocar o Maradona logo de início, na minha opinião. A segunda opção, quero ser mais ofensivo, quero ir para cima dos caras. Então tá bom, vamos jogar com o Maradona centralizado, o Leandro Oliveira na esquerda. Quero o Leandro Oliveira, esse sim daí, parte da esquerda para dentro, centralizado, abre um corredor para o Kazumba descer pela esquerda, você aproveita na direita o 1 contra 1 do Fernandinho, tem o Mauá sendo a referência no ataque, o Maicon Douglas saindo pela esquerda e mais uma opção, se precisar mesmo sair para o jogo contra a equipe do Atibaia, você pode colocar o Pimenta no lugar do André Rocha para também sair com o jogo pela direita. O André Rocha é um baita destruidor de jogada, mas só, ele não constrói. Então se você coloca o Pimenta, você tem mais saída de bola pela direita. Então também poderia ser uma opção. É isso aí. Falando do próximo jogo em Indaiatuba, campo neutro, é melhor para o Noroeste, é um ponto positivo para o Noroeste, ou você acha que o Atibaia vai vir sim com tudo, apesar que o empate é do Atibaia, o Atibaia, né? O empate é do Atibaia. Então assim, o Noroeste precisa sair com a vitória. De fato, é melhor você jogar num campo neutro do que você jogar num caldeirãozinho com a torcida dos caras pressionando. Um fator que é de extrema importância que eu acho que a gente precisa enaltecer. A diretoria fez um grande trabalho, arrumou 5 ônibus, 2 já estão lotados, 1 falta pouco, ainda tem mais 2 aí do que o pessoal está vendo. Tem ônibus com o pessoal da Sangue Rubro, tem ônibus com o pessoal da Falange Vermelha, tem mais esses ônibus da diretoria. Palmas para o pessoal da diretoria. Agora não dá para bater palma para Atibaia. Cobrou o campeonato inteiro para visitante 10-20, 10 a meia 20 inteira. E aí quando ficou sabendo que os caras do Noroeste estavam preparando pessoal para ir, para os torcedores irem para Indaiatuba, subiu os preços para R$50 a inteira. Então o pessoal está até vendo, a diretoria tinha falado se fosse 20-10,
iria inclusive bancar para esses 5 ônibus os ingressos. Agora vamos ver como é que está a situação, mas como é que vai suceder, mas mesmo assim, o torcedor só pagar o ingresso, acho que vale a pena, uma ótima sacada da diretoria. Aqui a gente não só critica não, a gente fala quando tem que elogiar, mas quando pega na bola, pisa na bola, não tem como, né, Alberto? Com todo respeito, mas mandou muito mal no jogo de sábado e principalmente depois do jogo. Não tem nenhum erro, não é nenhum pecado você vir a público e falar, jogando mal. Vamos trabalhar a semana inteira para no sábado que vem fazer diferente. É isso aí, até pelos comentários das torcidas, a torcida também... O torcedor não é burro, gente. O torcedor não é burro. O torcedor sabe que o time não jogou bola. Não jogou bem, infelizmente. A gente mesmo não jogando bem, a gente teve chance de sair com a vitória. Teve um contra-ataque no primeiro tempo. Se o Maradona conhece o Fernandinho, sabe como ele tem a velocidade, ele tinha metido a bola, o tapa logo cedo, o Fernandinho tinha saído na cara do gol. Infelizmente o Maradona, por não conhecer o Fernandinho, a velocidade do Fernandinho, tentou enfeitar na jogada, tomou uma falta inclusive violenta, mas mesmo assim, é oportunidade que você percebe. Se tivesse talvez o Leandro Oliveira, ele tivesse conhecimento melhor do Fernandinho, o gol teria saído. E são chances que a gente não pode perder no jogo de sábado, que eu volto a falar. O sonho da A2 depende de vitória lá em Indaiatuba. É isso aí, gente. Deixa eu só mandar um abraço pro Paulo Pereira aqui, que mandou um abraço para você, Lanzoni. Um abraço, meu querido. E, gente, quinta-feira, então, 8 da noite, jogo do Bauru Basquete contra a equipe do Vasco, jogo 2 da fase do playoff, beleza? Tem pré-jogo, fica aqui na TVC e até mais. Tchau!